No vídeo de hoje eu vou responder mais uma tag. Eu fui convidada pela Carolina Prado, do Café com Clássicos, a responder a tag Confissões de uma Bibliófila. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo da Carolina e vão lá conhecer o canal Café com Clássicos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, os vídeos são excelentes. Esta é então a terceira tag aqui do canal. A terceira tag que eu respondo aqui no canal. Eu fiquei um tempão sem responder tags, tinha respondido uma tag no começo, no início do canal, aí depois eu não sabia se vocês gostavam de tags, eu respondi uma segunda tag tem acho que um mês, acho que nem isso, né? E agora a Carolina me convidou e eu achei muito interessante esta tag, Confissões de uma Bibliófila. A tag original tem 10 perguntas, mas ela acrescentou algumas perguntas que eu achei que ficou muito melhor, ficou muito mais interessante. E eu vou responder a tag que a Carolina respondeu, que, como eu disse, eu achei muito mais interessante. Então, vou começar, tem bastante livros aqui, vocês vão ver buracos aqui na estante, porque eu tirei bastante livros da estante para mostrar aqui. Bom, a primeira pergunta é: qual gênero de literatura você se mantém longe? Essa pergunta se refere mais, esse gênero aqui nessa pergunta se refere mais a subgêneros, né? Como é popularmente conhecidos. Bom, o que eu passo longe é, com certeza, livros hot. Eu não leio livros hot. Eu acho que o que mais se aproximou disso, que eu li um dia, foi Amor de Redenção, da Francine Rivers. Eu não gostei daquele livro, eu achei uma apelação muito grande. É baseado na história no livro de Oséias, do livro da Bíblia, né? De um homem que se apaixona por uma prostituta. Só que eu achei um livro muito apelativo. Foi muito bem recomendado, foi um livro que me indicaram bastante. Mas eu achei ali aquele livro tem... A proposta do livro é até interessante, mas eu achei muito apelativo. Né? Ainda mais dito que é escrito para um público jovem, então o que mais se aproximou, uma leitura minha que mais se aproximou disso foi o livro Amor de Redenção, da Francine Rivers. Achei desnecessário algumas cenas, então é um gênero, um subgênero aí que eu passo longe, é literatura hot. Outro que eu não leio também, é terror, horror, então acho que eu li aí o que? Drácula, né, deve se encaixar aí nesse subgênero, mas li e amei, inclusive, pretendo reler, mas não é um gênero que eu leio muito. A segunda pergunta é: qual livro você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? Eu não tenho vergonha de não ter lido livros, mas eu vou aí pelos livros que estão mais tempo na minha estante e eu ainda não li. É o livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu tenho uma edição mais recente, que é da editora Garnier, que eu comprei por causa da tradução, mas dessa edição aqui está na minha estante já tem uns bons anos, e eu até me arrisquei, mas eu não conseguia entender o que estava escrito aqui. A tradução era muito truncada para o meu entendimento. Então, mais recentemente, eu adquiri esta edição aqui da editora Garnier, que tem assim um abismo entre uma tradução e outra. Eu consigo entender muito mais fácil, mas eu ainda não li. Então, se for parar para pensar assim, de tempo parado na estante, né, é A Divina Comédia, do Dante Alighieri. A terceira pergunta é: qual é o seu pior hábito? Bom, a terceira pergunta é: qual é o seu pior hábito enquanto leitora? Com certeza é o celular. Eu sempre estou com o celular por perto, porque as crianças estão na escola, então qualquer mensagem que chega ali eu já olho para ver se é da escola. Tem o meu mais velho que passa o dia inteiro na escola, então às vezes, né, ligam pedindo para que vá buscar ele, às vezes está passando mal, então eu fico de olho no celular. Às vezes nem a mensagem da escola nem nada, mas está ali a notificação. Então, quando eles estão em casa, eu abandono o celular. Essa é uma coisa que acontece mais quando eles estão na escola, é o celular por perto, e não atrapalha assim, mas você fica naquela tensão, né, do celular ali. Às vezes chega uma notificação e tem que olhar para ver se não é alguém pedindo ajuda para ir buscar a criança passando mal, alguma coisa acontecendo. Então, com certeza é o celular. Quarta pergunta: você costuma ler a sinopse antes de ler o livro? Sim, leio sim. Não é todos os livros, mas a maioria deles eu leio sim. Eu acho que isso não atrapalha, pelo menos não a mim. A gente tem que ter consciência que tem spoiler, às vezes, para introduzir ali a narrativa. A quinta pergunta é: qual é o livro mais caro da sua estante?
Essa eu acho que foi difícil um pouquinho para mim decidir aqui, porque eu não tenho livros muito caros na minha estante. E o livro que eu vou mostrar aqui, eu até ganhei de presente do meu marido, que é o box A Ilíada e a Odisseia, do Homero, que eu também não li, eu ganhei de presente de aniversário, porque tem alguns livros aqui, mas que, né, eu comprei em desapego, enfim, então, o mais caro que eu me recordo, tô até olhando ali atrás, é o box da Divina Comédia, o box da Ilíada e Odisseia, do Homero. Bem, esses dois livros aqui dentro desse box da editora Nova Fronteira. É o que eu me recordo. A sexta pergunta, você compra livros usados em sebo? Sim, muitos. A maioria dos livros que eu tenho aqui em casa são do sebo. Tanto físico, né, quanto online. Eu costumo comprar muitos livros na Shopee, no Enjoei. Eu nunca comprei livros, eu acho que na estante virtual, não me recordo, mas no Enjoei, no Mercado Livre, na Shopee, eu já comprei livros usados, sim. Inclusive, tem um livro aí que eu comprei na Shopee e as fotos e o vendedor não foram muito claros, né, de como estava o estado do livro, e o livro veio todo furado de traças. Eu mostrei em um vídeo de livros novos na estante. A oitava pergunta é: qual é a sua livraria online favorita? Não, a sétima pergunta é: qual é a sua livraria física favorita? Eu nunca fui numa livraria física. O único lugar que eu fui que vende livros é o Sebo, que é o Sebo Presidente Epitácio aqui. Eu acho que a livraria mais próxima aqui do sítio deve ficar aqui uns 100 quilômetros no shopping, eu não sei, deve ser em Presidente Prudente, eu nunca fui. Então, qual a sua livraria física favorita? Eu vou colocar aqui o Sebo, que é o Sebo Presidente Epitácio. E a pergunta número 8 é: qual é a sua livraria online favorita? Bom, favorita, eu vou dividir aqui, porque se for assim, pensar na quantidade de livros, qual é o lugar que eu mais comprei livros, eu acho que vai ficar aí entre a Amazon e as editoras do Grupo Sedete. Eu já comprei muitos livros, livros religiosos, livros de ficção também do selo, sétimo selo, né? Mas são ali, Eclésia, eu comprei muito já no site da Eclésia, da Sétimo Selo, da Kyrion, da Vide. Sempre que eles entram ali na promoção, dou uma olhada ali, dou uma garimpada qual é o site que está com o preço melhor e compro. Mas também compro bastante na Amazon, também compro bastante na Shopee, só que a Shopee ali são vários vendedores, a maioria são desapegos, então fica entre a Amazon e as livrarias da Sedete. A pergunta número 9, você tem um orçamento mensal para comprar livros? Não, não tenho. Qual livro mudou a forma como você enxerga o mundo? Bom, tem dois livros aqui que inclusive não são de ficção, que eu li já tem algum tempo, que eu pretendo reler também. O primeiro, com certeza, e é o mesmo que a Carolina falou lá no vídeo dela, que é um livro excelente, A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. Este livro que eu li no meu antigo grupo de leitura que eu tinha lá no Telegram. Então, naquele grupo nós lemos 18 livros, e este foi um dos livros que eu li lá. Gente, que livro, assim, é um guia para a vida de estudos e tudo mais. Ele é direcionado, sim, a intelectuais, mas nós tiramos muitas lições aqui. Nós, leitores, nós que amamos ler, amamos esse contato com o conhecimento, é um livro excelente, então eu aconselho que todo mundo leia A Vida Intelectual. Este com certeza que mudou, tem lições que eu passei a adotar na minha vida de estudos mesmo. Então, A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. E o outro livro é A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, da Edith Stein, a nossa Santa Teresa Benedita da Cruz. É outro livro que mudou muito a visão, a minha visão de como enxergar o meu papel, a minha missão como mulher. É um livro muito bonito. Aqui são palestras reunidas, né, de Santa Teresa, da Edith Stein, e ficou compilado neste livro aqui. Este é outro livro também que foi lido no meu antigo grupo de leituras. Tá, tem aqui até o cronograma de outro livro que nós lemos lá também. Mas enfim, então esses dois livros aqui, A Vida Intelectual, que é da Edições Kyrion, e A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, da Edith Stein, é da editora Eclésia.
Outro livro que eu recomendo, todas as mulheres deveriam ler. É um livro lindo, um livro com ensinamentos valiosos. Então, são esses 2 livros aqui que mudaram a minha forma de ver o mundo. Além, claro, né, a Bíblia, que é o principal. Bom, a pergunta número 11 é: se você pudesse entrar em um livro e viver lá por um dia, qual seria? Dá até medo entrar nos livros que eu leio, porque é muita gente doida, é muita pobreza. Então, é pior do que o mundo em que vivemos ainda. Tem uns livros que são bem piores, né? Então, foi difícil assim, mas eu vou colocar aqui o Hobbit do Tolkien, o cenário aqui, naquelas montanhas, enfim. Eu viveria aqui em um dia no cenário de O Hobbit. Outro também seria as Crônicas de Nárnia. Tem umas passagens ali bem bonitas. Então, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Já pensou? Então, eu acho que seria O Hobbit ou O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esses seriam livros que eu passaria um dia. Outros livros aqui é meio complicado. Já imaginou lá no Morro dos Ventos Vivantes? Deus me livre. Embora seja um livro que eu amo, eu não consigo me imaginar naquele cenário. Então seria o Hobbit ou o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A pergunta número 12. Qual personagem literário você convidaria para um café? Gente, eu convidaria para um café o velho Santiago, do Velho e o Mar. Eu queria aprender muito com esse homem aqui. Ter paciência, constância, perseverança, que é tudo isso que ele ensina neste livro curtíssimo aqui do Ernest Hemingway. Então eu convidaria ele para aprender, para ser uma pessoa melhor, porque o que ele passa aqui são ensinamentos de virtudes, ele é um homem virtuoso. E eu vou falar 2 personagens aqui, um outro que não seria para aprender, seria para dar um conselho para ele, que seria o Gregor Samsa, de A Metamorfose. Eu iria falar: você percebeu que você tem asas aí? Voa à janela aí, voa. Sai desse lugar horroroso aqui. Mas enfim, seria esses 2 personagens, mas com certeza o velho Santiago, de O Velho e o Mar aqui para aprender. Ele teria muitas lições, ele tem muitas lições aqui no livro, então ele teria muitas lições a ensinar. Pergunta número 13. Qual livro você gostaria de reler como se fosse a primeira vez? Eu separei 2 também. Eu já li 2 vezes esse livro, mas eu gostaria de ler ele como se fosse a primeira vez, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, que é um dos meus livros favoritos. E o outro livro que eu escolhi aqui também é o livro Ana Karenina, do Lev Tolstói. Com certeza este livro aqui também, se eu pudesse ler pela primeira vez, seria Ana Karenina, do Lev Tolstói, e O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. A pergunta número 14. Existe algum autor que você ainda não leu, mas sente que precisa conhecer? Sim, eu sinto necessidade de ler. Já põe tanto livro aqui. Érico Veríssimo. Eu ganhei este livro aqui de presente da Heloísa, presente de aniversário. Este daqui é O Tempo e o Vento, parte 1. Eu comprei O Tempo e o Vento, O Retrato. E eu tenho o livro também, Clarissa, eu acho, que é do Érico Veríssimo. Então, é um autor que eu tenho no Kindle. Olhai os lírios do campo e um outro da capa roxinha. Eu esqueci qual que é o outro título, mas eu comprei os 2 numa promoção dessas de e-books aí da Amazon. Então, Olhai os lírios do campo e o outro livro, mas eu não li nada ainda do Érico Veríssimo. Então, é um autor que eu sinto que preciso muito ler. A pergunta número 15. Qual foi a maior decepção literária que você já teve? Decepção é uma palavra muito forte. Tem livros que eu não gostei, né? Mas decepcionada mesmo, eu já falei, repeti várias vezes aqui, eu fiquei com o livro 100 Anos de Solidão, aqui, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Já falei, tem vídeo para esse livro aqui no canal. Já falei, porque ele me decepcionou porque eu imaginava outra coisa, um livro, não por ele ser clássico, né? Mas assim, por ele ser aclamado quase que unanimamente. E eu não gostei deste livro. Não gostei. Então, esse sim foi uma decepção. Porque às vezes você pega um livro ali, você até vai com expectativas e você não gosta. Por exemplo, O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Mas não me decepcionei, sabe? Eu simplesmente não amei o livro. Gostei, mas não amei.
não foi uma decepção, mas esse daqui eu me decepcionei sim. Então, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Pergunta número 16. Você prefere edições bonitas ou leituras práticas? E-book, edição de bolso e etc. Eu prefiro ler. Eu não tenho dinheiro para comprar edições bonitas. E eu garimpo muito livros em sebos e livros usados e desapegos, porque eu prefiro ler. Se eu tivesse condições, é claro que eu preferiria edições bonitas, mas eu prefiro ler. Então, e-book, eu leio bastante livros no Kindle. Esse ano eu tô lendo menos livros no Kindle, mas eu já li muito livros no Kindle. Tenho muitas edições de bolso também. É óbvio que a gente prefere uma edição mais confortável, mas, né, eu prefiro ler. Então, onde eu tiver a oportunidade de ler e conhecer um novo livro, eu estarei lendo. Qual livro da sua estante, pergunta número 17, qual livro da sua estante tem a história mais curiosa de como chegou até você? Não sei se é a história mais curiosa, mas é a que eu me lembrei. Bom, eu comecei a ler Os Miseráveis, eu comprei um e-book, me lembro até hoje, por R$17 no Kindle. Ele estava na promoção, que é da edição da Penguin, do livro Os Miseráveis. Então eu comecei a ler ele. Só que eu tinha necessidade de ter ele físico. Então eu comecei a garimpar o livro. Tava cento e poucos reais este livro aqui na Amazon. O livro da Penguin também. E eu acho feia aquela capa da Penguin. E não é que é desconfortável, ele é quase que descartável, né? Ele fica todo destruído depois da leitura. Então eu comecei a garimpar na Shopee. E eu encontrei este livro aqui, um desapego novinho, veio até com cartinha, eu acho que tem aqui ainda, a menina vendeu com cartinha por menos de R$50 aqui, ó. Veio com a cartinha, Rosana. Então, eu encontrei este livro aqui na Shopee por menos de R$50. E aí eu comecei a ler nas duas edições. Então, eu li na edição da Penguin, no e-book, e depois eu relia aqui e passando as marcações para cá. Eu não achei muita diferença na tradução, né, lendo os dois ali quase que simultâneo. Então eu não achei muita diferença na tradução. A única diferença é que as edições da Penguin tem muito mais notas explicativas, notas de rodapé, enquanto esse aqui tem, mas são bem menores. Então, mas eu acho que o livro, assim, a história mais curiosa foi este daqui. Eu tinha necessidade de ter o livro físico para marcar, não é à toa aqui. Mas ele tá cheio de marcações também, porque este livro aqui foi um livro que eu fiz uma imersão literária nele. Então, tem mais outros 2 livros também que eu fiz esse tipo de leitura. Então, você marca tudo ali. Referências a outras obras e autores, referências históricas, que é o caso dos Miseráveis, tem muitas referências históricas. Então, a gente vai marcando todos os pontinhos aqui. Então, acho que este é o livro que tem, assim, a história mais curiosa, talvez, não sei. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Pergunta número 18. Qual clássico você sonha em ler, mas ainda não criou coragem? Eu sonho em ler, mas ainda não tive coragem, mas quero muito ler. A Divina Comédia, do Dante Alighieri. E estou preparando aqui para entrar aí nos clássicos épicos. Pretendo ler nesta edição aqui da editora Garnier, que é uma edição muito bonita. Tem ilustrações e tem bastante ilustrações que eu quero mostrar, não tá vindo. Esta edição aqui tem a tradução do Cristiano Martins, então é a Divina Comédia do Dante Alighieri. A pergunta número 19. Você escreve anotações nos seus livros ou prefere deixá-los intactos? Eu escrevo muito. Eu não tinha este costume, mas só de lapiseira. Acho que vai dar pra ver por quê. Mas eu escrevo. Eu não passo caneta e nem marca-texto em livros de ficção. Em livros de não ficção eu já uso marca-texto, deixo todos coloridos. Mas os livros de ficção eu anoto bastante, mas sempre de lápis ou lapiseira nas margens. Então, sim, anoto. Número 20. Você já leu algum livro só porque todos estavam comentando sobre? Não tenho esse costume de ler livros que estão no hype. Não leio.
Pergunta número 21. Qual foi o livro que mais te fez chorar? Eu sou muito chorona, eu choro muito. Mas tem um livro que me fez chorar muito, que foi David Copperfield, do Charles Dickens. Os Miseráveis também. Eu chorei demais, principalmente no final. Jane Eyre, enfim, vários livros. Eu chorei muito. Mas este daqui, David Copperfield, é um livro que me fez chorar. Eu chorei bastante, né? Principalmente no começo ali, quando o David é criança. Você vê uma criança sofrendo. Meu Deus do céu, ainda mais pelos sofrimentos que ele passa. Então, um livro que me fez chorar muito foi David Copperfield, do Charles Dickens. Pergunta número 22. Existe algum livro que você gostaria que fosse mais conhecido e lido? Nó de Víboras, do François Mauriac. Eu acho que ele deveria ser mais conhecido, ser mais lido, ser mais falado. Mas a gente sabe, né, que o que são mais falados, o que estão sempre em alta, são os livros que menos agregam alguma coisa. Mas é um livro que eu gostaria que fosse muito mais conhecido, muito mais falado. A maioria das vezes os livros mais conhecidos e mais lidos são livros, né, que não tem muito a acrescentar. Esses livros aqui mais profundos, mais reflexivos e que tem muito conteúdo, tem uma mensagem muito interessante, eles não são tão falados assim. Então eu acredito que Nó de Víboras, do François Mauriac, deveria ser mais lido, mais conhecido, mais falado. O livro que eu estou lendo também agora neste mês de outubro, Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, ele está longe ali, eu não vou levantar para pegar, vou deixar a capinha aqui. Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, eu já li, já tem alguns anos, então agora eu vou fazer uma releitura, como se fosse uma leitura, a primeira leitura, né, porque faz um tempo que eu li, mas é um livro também que eu gostaria que fosse muito mais falado, e é um livro brasileiro, né, da literatura brasileira, eu tô falando do Gustavo Corsão, né, mas nós sabemos o porquê, né? Não é tão falado assim, mas eu gostaria que fosse mais. Graças a Deus ele tá, né, sendo mais falado, tem um movimento bacana, né, de divulgação agora desses escritores que foram silenciados por algum motivo. O motivo a gente sabe, né? Mas eu gostaria que eles fossem mais falados, mais divulgados, mais conhecidos. Pergunta número 23, tá acabando. Se pudesse conversar com um escritor morto, quem seria e o que perguntaria? Nossa, eu não pensei na pergunta que eu faria, mas seria a Flannery O'Connor. Mas enfim, eu faria uma pergunta. Mulher de Deus, de onde você tirou essas histórias? Aconselho muito os livros da Flannery O'Connor e são, assim, umas histórias muito loucas. Mas é que eu gosto muito, porque traz muitas reflexões e ela te incomoda, são histórias que incomodam, são histórias irônicas, grotescas, que incomodam, mas que revela a graça de Deus, né? Então eu perguntaria de onde surgiu essas ideias para escrever essas histórias. Eu não tinha pensado na pergunta previamente para responder aqui, mas enfim, seria a Flannery O'Connor. Pergunta número 24. Existe um livro que você gostaria de ver adaptado para o cinema ou série? Sinceramente, dá até medo, né? Deturpam totalmente a história. Colocam simplesmente para chamar a atenção. Eu não sou muito ligada a adaptações. Já assisti algumas e das que eu assisti, eu acho que a mais fiel, com certeza, é o Orgulho e Preconceito. Não gostei da adaptação de Jane Eyre. Não assisti a adaptação do Morro dos Ventos Vivantes, né? Eu não sei se só tem uma, mas enfim, é uma mais antiga, acho que tem duas, né? Eu não assisti. Já para não estragar a experiência que eu tive com o livro, porque às vezes a gente vê que é totalmente diferente. Assistir a adaptação de Razão e Sensibilidade, de Persuasão, essa Persuasão não gostei. Então eles mudam muito e eles querem colocar os moldes dos filmes, né? Dos livros que chamam a atenção dos jovens hoje em dia. Infelizmente. Então dá até medo, né? Então eu não arriscaria, eu acho que não tem nenhum livro que eu gostaria de ver adaptado. Porque, primeiro que eu não sou muito ligada a adaptações, e segundo por medo também, porque eu tenho certeza que queriam estragar. Então melhor deixar do jeito que tá mesmo, né? Se não tem adaptação, tá melhor ainda. Qual capa de livro você considera a mais bonita da sua estante? Eu não tenho, assim, livros, né, muito bonitos, eu acho lindíssimos os livros do Clube de Literatura Clássica, mas eu não assino. Eu não assino nenhum clube de leitura, né, porque, por condições mesmo. Mas eu acho bonito essas capas que tem pinturas. Este livro aqui, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, é uma capa que eu acho muito bonita. Felicidade Conjugal, do Tolstói, também tem uma capa muito bonita.
Eu gosto também da capa dos Miseráveis, dessa edição aqui da Martin Claret, que é a Cosette. Cosette? É, Cosette. Me deu branco agora. Cosette. Enfim, capas que tenham pinturas. Ah, eu peguei outro livro aqui, vou te mostrar. Este livro aqui, ó. A Tríplice Coroa, do Hans von Balthasar, da editora Molokai. Eu acho essa capa perfeita. É Nossa Senhora, a Virgem Maria. Então ele fala da Tríplice Coroa, um livro que eu li já tem algum tempo, recebi da editora Molokai, faz alguns anos. E é uma capa linda, olha. Eu acho perfeita. Eu não coloco, até coloco na estante do canto ali, eu coloco de frente, porque eu acho essa capa linda, linda. Então é capas que tenham pinturas, eu gosto das pinturas. E a última pergunta é quem eu convidaria para responder esta tag Confissões de uma Bibliófila. Então eu convido a Fala Fernanda, Fernanda do Fala Fernanda, a Evelyn Rita. Eu não sei se elas respondem tags, mas fica aí o convite para Evelyn e para Fernanda. Eu vou marcar elas aqui embaixo, vou mandar uma mensagem para elas também, né, fazendo o convite. E é isso então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa tag respondida aqui no canal. E eu convido você a conhecer o canal da Carolina do Café com Clássicos. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Das meninas que eu convidei também. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte. Lembrando que eu vou deixar todos os links dos livros que eu citei aqui na descrição deste vídeo. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!